Estamos de volta. Resenha do Cangaço, toda sexta-feira, 18 horas. Eu, você e um convidado. Um bate-papo sobre um fato histórico, sobre uma obra, sobre uma passagem da história do cangaço que interessa a você, a mim e às centenas de pessoas que acompanham o Resenha do Cangaço. Estamos aqui, direto do Espaço Multimídia, professor Felipe Caetano, na sede da ADUERN, Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E você é nosso convidado para participar, fazendo seus comentários, deixando as suas sugestões, também sendo parceiro do programa. Se você observar, nós temos aqui obras que estão chegando para que a gente possa divulgar. Nós temos aqui artesãos que estão enviando produtos para que eu possa divulgar. Artes que veio de Patu, Serra do Lima, Canindé do São Francisco e Paulo Afonso. São obras de arte que os colegas estão caminhando para divulgar. É importante você divulgar o seu produto, sua marca e fazer parceria com o Resenha do Cangaço. E hoje nós vamos conversar com Luiz Agnaldo, Luiz, que é professor, ex-secretário de Educação do município de Felipe Guerra, e ele está aqui conosco no Resenha. Você que não conhece Felipe Guerra, precisa conhecer. Antes de começar, olha que maravilha, né? Panfleto aqui para mostrar para você sobre Felipe Guerra, as belezas do município de Felipe Guerra, que Luiz vai falar um pouco da história de Felipe Guerra, mas também da passagem de Lampião em Felipe Guerra. Luiz, amigo, seja bem-vindo, obrigado por abrir uma brechinha do seu trabalho lá em Felipe Guerra e estar conosco aqui. Seja bem-vindo, amigo. Boa tarde, boa tarde, Lemuel. Boa noite, Lemuel. Boa noite aos ouvintes os que assistem esse maravilhoso programa, né? Quero dizer que é um motivo de muita satisfação, né, e orgulho de participar de um programa tão importante como esse, que aqui passa grandes pesquisadores sobre o assunto cangaço. E eu estar aqui, neste momento, com você, também conhecedor, é um momento de muita satisfação e orgulho para mim e para Felipe Guerra também. Luiz, nós que estudamos o cangaço, descobrimos mais a fundo a importância de Felipe Guerra para o cangaço nos últimos anos. Você foi um dos idealizadores do seminário Cangaço Felipe Guerra, que já vai para a 3ª edição agora, esse ano. E, ao visitar Felipe Guerra, nós descobrimos a riqueza da história de Felipe Guerra atrelado ao cangaço. Felipe Guerra faz parte, para quem não sabe, Felipe Guerra faz parte da Rota do Cangaço aqui no Rio Grande do Norte. Né? Lampião passou em Felipe Guerra e deixou marcas. Como em todas as cidades, todas as regiões que Lampião passou, e não só Lampião, mas qualquer cangaceiro, as marcas não foram positivas. Dor, sofrimento e muita tensão das pessoas que viviam a época em Felipe Guerra. Felipe Guerra foi a última cidade que Lampião passou antes de chegar em Mossoró, foi a penúltima. Governador do a última foi o governador do Serra. Foi. Luiz, fala aí pra gente um pouco da experiência, você que teve sua família, que diretamente se envolveu, claro, se envolveu no sentido de, não por ser cangaceiro, mas se envolveu porque estava naquele momento histórico, e você já ouviu muitas histórias da passagem de Lampião em Felipe Guerra. Nos conte aí algumas curiosidades sobre a passagem de Lampião em Felipe Guerra. Lá a gente, desde criança, que a gente escuta sobre a passagem de Lampião, né? Por exemplo, a estrada foi por aqui, ele passou, fez isso, fez aquilo, e depois a gente começou a se aprofundar mais, a estudar realmente a fundo a questão da passagem dele lá e do cangaço, né, como um todo. Nós sabemos que lá em Felipe Guerra teve momentos marcantes, né, nos pontos mais importantes nessa trajetória de Lampião.
na vinda até Mossoró, aconteceu exatamente em Felipe Guerra, que foi a prisão do coronel Antônio Gugel. Inclusive, é o livro, ele relatou tudo através do seu diário, e você, juntamente com o Geraldo, fizeram um trabalho brilhante, né, com aquele livro lançado recentemente. Então, aquele momento da prisão do coronel Antônio Gugel é marcante por demais, né? O Diário de Antônio Gugel é uma leitura imprescindível para qualquer pesquisador do cangaço. Então, aconteceu a prisão exatamente lá em Felipe Guerra, a prisão do coronel Antônio Gugel. A vinda de Lampião, ele entrou pela comunidade Santana, na época Fazenda Santana, lá no casarão que você conhece, o que a gente chama de o quartel do cangaço, onde ele ficou lá aquartelado. Foi preso o dono da casa, da fazenda, Manuel Valentim. Nós sabemos que ele foi espancado, mas ele não abriu a boca, não disse onde estava o dinheiro, nem onde estava o ouro, né? Lá foram presos também o Lindolfo Canela e Euclides Bezerra, esses dois cidadãos de lá. O Euclides foi surrado para poder indicar a casa, e lá eles ficaram lá nesse casarão. O cangaceiro Sabino, que também liderava uma das colunas, ele ficou dando voltas na região em busca de alguma casa, alguma fazenda que tivesse dinheiro, ou joias, enfim. E chegou até a fazenda Mato Verde, né? E lá, nessa casa, já não encontrou nada mais, que já tinham fugido, com toda a família, dona Teonila Barra, e tinha se escondido numa das grutas de lá, a gruta de Zé Félix, né? Tem a gruta Zé Félix e tem a Carrapateira. E outras pessoas se refugiaram lá, se esconderam lá na caverna Carrapateira, que você conhece também, a Carrapateira. Na volta, Sabino voltando com um insucesso, né, da empreitada ali, eles encontraram o coronel Antônio Gugel, né, que tinha ido para Felipe Guerra para buscar para o Brejo para buscar sua esposa, que estava lá, preocupada com a passagem de Lampião. E aí ele errou o caminho. Ele desceu a ladeira do Mato Verde e, em vez de entrar à direita para o Brejo, entrou à esquerda para Santana, e se deparou com o cangaceiro Coqueiro, e foi quem aprisionou ele. Daí ele foi conduzido até o casarão, né, do Santana, e a parte lá, chegando lá, ele encontrou mais dois irmãos, foi surpreendido, tinha José Guerra e Fausto Guerra, José Gugel e Fausto Gugel, que estavam presos lá, né, e foi estabelecido ali o resgate, né, sendo 10 contos de réis para Antônio Gugel, 5, e mais ele ponderou e aumentou para 15, né? E a partir dali começou a negociação, né, para ele mandar o bilhete para o Jaime Guedes, né, que era o gerente do Banco do Brasil aqui de Mossoró na época, que era o genro dele, e esse bilhete foi encaminhado por Fausto, e ele veio para Mossoró para tentar conseguir esse dinheiro para resgatar o senhor Antônio Gugel. E ele relata lá com detalhes, né, como foi essa trajetória. Agora, tem muitas coisas que não está no diário, porque o próprio Antônio Gugel, ele não presenciou, não sabe como foi. Luiz, você citou aí a Grota do Félix e a Grota ou Caverna da Carrapateira. Eu tive a oportunidade de conhecer. Aí a caverna. E eu tive a oportunidade de conhecer. Aí atrás mesmo. Atrás. Tá aqui, quem está nos assistindo, essa é a Caverna da Carrapateira, onde os relatos que nós temos, que nós conseguimos em Felipe Guerra, aliás, a época chamava-se Pedra da Abelha, não era? Pedra de Abelha. Pedra de Abelha. Olha que nome bonito, né? Pedra de Abelha foi o nome antes da cidade se transformar em Felipe Guerra. Né?
Então, a Caverna da Carrapateira, nós estivemos lá em 2022, né? 2022, nós entramos na caverna e lá tem uma importância muito grande para a história do cangaço em Felipe Guerra. E qual é essa importância, Luiz? Quando Lampião se aproximou de Pedra da Abelha, lógico, as notícias se espalharam e as famílias de Felipe Guerra, apavoradas, fugiram. E um dos locais onde eles se esconderam foi a caverna. Isso. Como é que essas pessoas viveram ali? Quanto tempo? Olha, Lemuel, a gente não sabe o tempo, né? Nem quantas pessoas. Por exemplo, lá a Taipa, a Gruta de Zé Félix, nós sabemos que essa família lá do Mato Verde ficou lá, né? Porque é um local também muito difícil de acesso. E essas pessoas, essa pessoa foi avisada lá para que elas fugissem, porque era uma casa que tinha recursos, e tinha muitas moças, né, solteiras, né? Então todo mundo fugiu de lá. E essa notícia se espalhou, que Lampião estava chegando. Então quem pôde se esconder de alguma forma, fizeram isso imediatamente. A caverna, nós temos lá 3 cavernas que estão concluindo o plano de manejo para a exploração turística. Inclusive a Crotes já foi liberada, inclusive pelo IDEMA. E a Carrapateira é uma delas. Se você perceber, a caverna, como você pôde presenciar, que você visitou, a caverna é como se fosse um túnel, né? Não tem muita dificuldade. A caverna catedral, ela é muito difícil o acesso. Vai ser muito bonita pelas estalactites, mas a própria Crotos também tem uma certa dificuldade. Mas a caverna Carrapateira, além dela ser muito próxima não ser no meio do lajedo, é a margem do lajedo praticamente, e a formação dela é como se fosse um túnel. Então não tem muita dificuldade. Então você pode, como você viu lá, você pode se abrigar lá tranquilamente, né? E ela tem muitos metros de fundo, né? E foi lá onde o pessoal ficou. Agora, quanto tempo? Nós não sabemos por quê. A gente estima assim, entre 20 e 30 dias, porque quando o Lampião passou e que fugiu de Mossoró, tinha-se a suspeita de que ele pudesse voltar por o mesmo local, pelo mesmo percurso ou pela estrada do Rio, como a gente chama, né? E a gente acredita que em torno de 20 e 30 dias, não sei. A gente não pode, assim, precisar. Mas a Caverna Carrapateira, eu tenho dito que vai ser com certeza uma das mais visitadas devido a esse fato. A gente tem muito trabalho para ser feito lá, você presenciou e sabe. O acesso, a divulgação, né? A gente tem que colocar lá placas mostrando realmente e tem que fazer parte, com certeza, da Rota do Cangaço. Então, de lá, a Carrapateira, ela é uma caverna que a gente pode ter assim, do acesso fácil e que realmente dava para abrigar muita gente ali dentro. Agora, Luiz, me diga uma coisa. Essas famílias, elas foram para a caverna, lógico, assustados com a presença dos cangaceiros. E como é que eles faziam comida lá? Eles levaram feira? Sim, saía? Como foi a vida dessas pessoas dentro dessa caverna? Tinha as informações lá que eles faziam lá à noite, a refeições à noite, né? Cozinhavam à noite. A fumaça, né? Não dava para ser visto, apesar de que o fogo pudesse. Mas eles faziam um local bem, bem discreto e era feito a parte, né? Que era cozida a parte noturna, né? E tudo foi levado para lá durante esse período. E com certeza eles não ficaram, alguém ficava lá e saíam. E as famílias, as mulheres, crianças certamente ficavam lá. E aquelas pessoas, os jovens, né, saíam para ficar
buscando informações e tal, até a questão de alimentos e água também para eles, né? Luiz, teve um incidente, um assassinato de Lampião lá, né? Sim. Se você for observar na trajetória de Lampião, eu acho que só houve, se você me corrija se eu estiver errado, 4 assassinatos. Foi um lá em Marcelino Vieira, no conflito com soldado, 3 em Lucrécia e 1 em Felipe Guerra. Aliás, 5, né, nesse caso. Eu acho que não sei se tem. Se houver alguns registros aí, eu acho que é repetido, né? E o lá de Lucrécia, os 3 lá de Lucrécia, um era filipense. Francisco Canela era irmão de Lindolfo Canela, que foi um dos que foi aprisionado lá na Fazenda Santana. E eles prendiam esses caras, como você sabe, para servir muitas vezes de guia, até certo ponto, depois liberavam. Quando eles chegaram, eu chego já lá na morte do cidadão, porque eu vou por sequência. Então, o primeiro passo, depois da subida do Mato Verde, eles vieram e chegaram no sítio Lages, nas proximidades de Arapuá, lá onde eu nasci e me criei. E lá tinha outro pouso chamado de Pedro Jurema. Tinha um pequeno comércio e lá os comboieiros que passavam ficavam lá também. E quando eles vieram, já no início da noite, quando Pedro Jurema soube, ele pegou tudo o que tinha, pulou a janela e fugiu e deixou tudo lá. E os cangaceiros chegaram, fizeram arruaças e beberam, jogaram, fizeram o que quiseram, como se diz. Mas não houve nenhuma danificação nos comboios, né? Não houve nenhum incêndio, nenhum incidente nesse sentido. E daí eles desceram, né, para seguir a trajetória. E aí tem um ponto importante que eu gosto de citar, porque era o meu avô, ele morava nas proximidades do Rio, né? E como era o nome do seu avô? João Paulino. João Paulino. Esse foi o homem que enfrentou o Lampião. Na verdade, o avô de Luiz enfrentou o Lampião? A gente tem que passar essa história limpa. Não, na verdade não. Ele pegou a família e fugiu porque lá tinha a rota que podia ser pelo Rio. Ele imaginou que eles pudessem vir por ali. O que ele fez? Ele fugiu para a Serra, onde tinha uns locais lá bem fechados, Quixabeira, Jurema, e lá ele se abrigou com a família. Inclusive meu pai tinha 7 anos de idade nessa época. E interessante que aí eles vieram exatamente pela estrada da Serra, como a gente chama. Quer dizer que seu avô fugiu... Para cima do perigo. Para cima do perigo. O cara era valente, viu? Ele imaginou que eles iam passar por lá, então ele fugiu para a Serra e ele passou, acho que cerca de 500, 600 metros no máximo de onde eles estavam, né? Então, com crianças, e era um negócio impressionante. Se alguém conhecer lá, a estrada por onde ele passou é por trás do cemitério. Hoje essa estrada vai pela Carnalbinha, né? E aí é onde ele chega lá no pouso de Pragmácio, né? Manuel Pragmácio de Freitas. Era um pouso lá bastante conhecido. E lá tinha os comboieiros estavam lá, né? Com fardos de algodão, de fazenda, de tecido, muita coisa. E havia uma rixa muito grande entre Sabino e Manuel Tentem, que era exatamente o dono desse comboio. E Sabino, porque Sabino já conhecia a região, né? Não, Sabino tinha tido ele era de uma cidade, acho que de Pombal, se não me engano, ou de Cajazeira. Acho que Pombal. Eu não me lembro bem da cidade. E ele teve um conflito lá com Sabino numa época, e parece que Sabino pediu alguma coisa, ele não deu, isso não dava, era metido a valente também o cara, né? E quando ele pega quando ele chega lá no Pouso de Pragmácio, lá no sítio Carnalbinha, Felipe Guerra, ele pergunta às pessoas lá de quem era aquele comboio. Aí ele diz, de Manuel Tentem. Aí ele, eita, é agora. Mas o Manuel Tentem estava lá? Não, estava não. Tivesse... E aí ele vai pedir a Lampião autorização, né, para
se vingar. Ora, vingança. E ele pede a Lampião autorização para... Esse Lampião pode, como diz aqui, pode arrochar, né? Pode... E aí eles incendeiam todo o comboio, algodão e tecido e tudo, e faz aquela festa, faz uma algazarra com bebida. E nesse momento existe a fuga. O Euclides Bezerra, que vinha como prisioneiro dele junto com o Lindolfo Canella, aproveita aquele momento, né, de festa, de algazarra e de descuido, claro, e eles entram no mato e fogem e vêm embora por dentro dos matos e se escapam. Então, fugiram nesse momento. Duas vítimas de sequestro aproveitaram o momento e fugiram. A festa de Sabino e se mandou. Exatamente. E aí, depois disso, eles seguem viagem, né? Passa por uma casa do nome de André Rosa, e lá eles prendem um jovem de 16 anos, mais ou menos, e vão levando, e diz que a mãe dessa criança, desse jovem, né, adolescente, ele estava sem camisa e ela vai buscar uma camisa. E pede para ele vestir a camisa para ele não morrer nu. Viste a camisa, meu filho, para você não morrer nu. E aí o cangaceiro pega uma chibata e vai bater na mulher, por causa disso, né? E aí um outro cangaceiro entra na frente e impede, né? Porque às vezes acontecia muito isso, né? E nessas discussões eles acabaram libertando o rapaz e deixaram ele de lado. E aí é onde, logo em seguida, é onde entra a morte, né, de um camarada lá por nome de Antônio, chamado de Antônio Mudo, né? Chamava Cruz do Mudo, lá, aquela cruz que você também foi lá e você visitou. Você visitou lá o Poço, né? Que só tem as ruínas, e lá onde tem a Cruz do Mudo. Na verdade, ele não era mudo, né? Mas chamavam ele de Antônio Mudo. E aí eles mandaram ele buscar um burro. Ele saiu pela estrada, e ao invés de entrar na mata e se esconder, voltou. E um azar, né? A falta de... Quer dizer que ele estava perambulando. Estava perambulando. O Antônio. Estava andando no mato. Ali de noite, vinha de noite ali, os caras às vezes andavam de noite. Sim. E aí eles... Aí ele se deparou com um bando. E aí o cangaceiro moreno. Segundo o depoimento do próprio Jararaca aqui, parece, foi quem fez ele foi fuzilado. Aí ele saiu, depois voltou para a estrada de novo. Aí levou a azar que ele vinha e atirou. Ele atirou e quando ele caiu, ele foi sangrado lá no local. A minha tia que morava, o meu avô materno, esse que eu falei antes no Arapuá era o paterno. O materno, Manuel Adelino de Souza, morava na Carnaubinha. Cerca de... Local da morte, para a casa dele é 1 quilômetro no máximo, não chega nem a 1 quilômetro, eu acho. E a minha tia ali escreveu, ela tinha 9 anos nessa época, ela escreveu um texto relatando isso. Inclusive eu tenho esse texto e pretendo... Ela tinha 9 anos e ela escreveu... Ela escreveu depois. Depois. Sim, já adulta... Lembrou-se, escreveu. Escreveu. Como é o nome da sua tia? Antônia Ana. Dona Antônia Ana... Era a filha mais velha. Escreveu as memórias desse episódio da morte de Antônio Mudo. Isso. E da passagem, ela fala de pregmácio. Sim, da passagem. Então, assim, interessante esse texto dela, Lemuel, porque os apanhados que eu fiz, todas as pesquisas que eu tenho feito, batem exatamente com o que ela diz. Mas isso ainda está com a letra dela? Tá, sim, eu tenho o texto dela. Peguei com a filha dela, que mora aqui em Mossoró, lá na... Isso é um documento importantíssimo. Veja, né, gente, como é interessante a memória da tia de Luiz, ela transcreveu, está transcrito lá com a letra dela, e isso é um registro importantíssimo, porque se assemelha, guardando as proporções, ao diário de Antônio Gurgel. Óbvio que o diário já está dizendo, dia a dia, o coronel escrevia a sua experiência no bando de Lampião. A tia de Luiz, diferente do coronel Antônio Gurgel, escreveu anos depois, né, a memória dela de criança, 9 anos. Agora,
do ponto de vista de fonte histórica, é tão importante quanto a do Coronel, porque é uma memória revisitada pela própria pessoa que passou por isso. Quer dizer, ela não escreveu o que ouviu dos seus pais, ela escreveu aquilo que ela lembrava. É interessante isso, a transcrição da memória de Dona Antônia, da experiência que ela viveu quando o Lampião passou em Felipe Guerra, e também da morte de Antônio Mudo, que morreu, não fez nada. De graça, né? Morreu, não fez nada. Um inocente que caiu nas mãos de bandidos e que os caras mataram e pronto, acabou. E ainda tem gente, Luiz, que diz assim, Lampião é um herói. Ainda tem gente que diz, Lampião fazia coisas boas. Claro, tudo bem, né? Se Lampião preserva a minha vida, eu vou ser grato a Lampião para sempre. Se Lampião me dá algum dinheiro por algum serviço que eu prestei a ele, eu vou ser grato a Lampião para sempre. Se ele protege a minha família em troca de algum serviço que eu fiz a ele, eu vou ser grato a Lampião para sempre. Essas são algumas circunstâncias em que você pode dizer assim, não, eu não tenho nada contra Lampião. Tudo bem. Seja Lampião, Jararaca, Jesuíno Brilhante. No programa passado aqui, eu conversei com o professor Francisco Linhares e ele levantou uma questão interessante. Construiu-se uma imagem de Jesuíno Brilhante, de homem gentil, Robin Hood, que saqueava comboios e distribuía, né, o produto do saque para os pequenos proprietários. Essa narrativa, esse discurso, ele ganhou espaço na imprensa e em muitas obras que falavam e falam sobre Jesuíno Brilhante. As pesquisas do professor Linhares apontavam para uma direção diferente. As fontes pesquisadas pelo professor Linhares afirmam, dão uma interpretação diferente, de que de gentil e Robin Hood, o jesuíno não tinha nada. Ele saqueava, sim, mas saqueava para ele e para os seus. Então, a partir da pesquisa do professor Linhares, né, quebra-se aquela ideia de que jesuíno era um homem gentil, que protegia os fracos e oprimidos, tudo isso. Quebra a pesquisa do professor Linhares. Você pode até discordar. Nós podemos até discordar, que é um direito nosso concordar ou não com a pesquisa de alguém. Mas é preciso você se contrapor às pesquisas com argumentos e novas fontes. Quer dizer, eu não posso contestar o resultado de uma pesquisa de um pesquisador, historiador, sociólogo, jornalista, se eu não tiver o contraponto. Então, o que o Linhares apontou aqui foi, eu consultei fontes que me mostraram que essa visão gentil do jesuíno, ela não corresponde com o que está nas fontes. Aí, volto aqui para esse depoimento que está escrito, aliás, não é um depoimento, é um registro de memória de Dona Antônia. Eu fiquei curioso, Luiz. É interessante, Lemuel, que, como eu disse, você vai fazer consultas, pesquisar, e aquilo que ela escreveu está batendo, né? Porque isso é o que é interessante. Porque, fulano disse, aí um diz uma coisa, outro diz outra diferente, e isso acaba causando uma certa dúvida. Mas outra coisa que não está registrado em nenhum livro que eu não vi, é um outro incêndio de um outro comboio lá na Carnaubinha, logo depois do Porto de Pragmácia, onde tinha umas árvores frondosas chamadas de marizeiro, acho que você conhece, marizeiro, e lá, Lemuel, ele tinha uns outros comboieiros, como a gente chama de comboieiro, né? E eles incendiaram também. Interessante, eu tenho um primo que conversou muito com meu avô, o primo Tonico. Ele diz, olha, o nosso avô, ele conta que esse local onde houve essa queimada aqui, passaram muitos anos para poder nascer alguma planta, queimou tanto, até o chão,
que ficou lá anos e anos a fio, sem nascer nada naquele local. Outra coisa bem interessante é que tem uma carnaubeira lá, um pé de carnaúba, com um buraco de bala. Diz ele que foi um cangaceiro que atirou. Agora veja que interessante. Eu digo, mas como é que esse cangaceiro atirou nessa carnaúba de noite, que eles passaram lá de noite? Ele disse exatamente aproveitando o clarão do fogo do que foi queimado, do comboio, ficava bem em frente, bem perto, e ele atirou e está lá. A carnaúba, você sabe, tem mais de 200 anos, ela né? E está lá, a carnaúba lá, inclusive eu vou até fazer umas fotos lá depois. É um outro registro que eu não vi em nenhum local. Mas Sérgio Dantas escreveu sobre a passagem de Lampião e Felipe Guerra. Né? Escreveu. É um dos livros mais... O que Sérgio descreve em sua obra se aproxima do que a sua tia colocou na memória? Sim, apenas ele troca a carnaubinha por gangorrinha. Sim. Eu, inclusive, falei isso com ele. Aí ele disse, não, eu acho que com certeza foi a mesma pessoa. Porque... ele troca o nome da comunidade. Só da comunidade. Como eu disse, lá tem carnaubinha, ramadinha, picadinha e gangorrinha. Todos bem pertinho, né? Então, um pesquisador que passa lá uma vez ou outra... pode confundir. Pode. Né? Lá isso aí a gente entende. Então, quem está lá sabe onde foi exatamente, né? Você foi ao local e sabe que foi exatamente ali. Então, o que Sérgio diz, por exemplo, essa questão do Sabino, ser inimigo do Manel Tentem. Outras fontes dizer que era com Lampião. Mas a fonte de Sérgio Dantas ela é muito mais confiável, porque ele cita uma consulta que ele fez nos autos lá do processo em Pau dos Ferros e em Martins. E quem citou isso lá no processo foi o cangaceiro Mombaço. Mombaço, né? Mormaço, desculpe. O cangaceiro Mormaço. Então, é uma fonte confiável até demais. O doutor Sérgio ele faz essa citação lá. Que quem deu esse relato sobre esse incêndio lá foi o cangaceiro Mormaço. Sobre que não foi o desentendimento era com Sabino e não com Lampião. Luiz, a família do coronel Antônio Gugel dois irmãos dele tornaram-se prisioneiros de Lampião. Qual é a influência que a família Gurgel tem ali na região ao ponto de chamar a atenção do bando para ser sequestrado? Ou foi coincidência? Como diz mesmo de um diário, foi uma coincidência. Ele cita que o chofé, o gatinho, ele errou, não sei como é que ele errou, porque o próprio coronel poderia ter indicado, não sei. Ele disse que ele pegou a esquerda, que foi para o Sítio Santana, ao invés de ir para a direita, que ia para o Brejo. Né? Então, assim, como ele foi preso, eu acho que foi um momento de puro azar. Né? Não houve qualquer direcionamento, de forma nenhuma. Inclusive, até cita-se a influência de Tilon, né? Fui até consultado sobre isso. Ele disse, não tem nenhuma possibilidade, não vejo, porque o próprio Antônio Gugel foi sequestrado também, mais dois irmãos dele. E ele se empenhou ao máximo para resgatar, para levantar o recurso. Você está aí colocando, você falou em Tilon, e a gente sabe que aquela região de Felipe Guerra pertencia a Apudi, tudo ali era uma cidade só, e Felipe Guerra sempre foi uma referência, principalmente por ser uma região de Brejo, né, para o município de Apudi. Existe a possibilidade de uma interpretação, né, quem vai começar a fazer uma pesquisa agora, eu vou trabalhar aqui a presença de cangaceiros na região de Apudi, que nós tivemos lá a invasão de Apudi antes de Mossoró. No meio de maio, em maio. E depois vamos trabalhar a passagem de Lampião lá em Felipe Guerra. Existe a possibilidade ou uma hipótese desses dois episódios ter alguma relação com a questão política, briga de famílias da região?
Você acha essa possibilidade ou é totalmente descartável? Eu não tenho nenhuma fonte. O que há é especulação. Especulação, você sabe como é, você é historiador, né? Essa questão de influência política, a de Apodi, sim. Eu acredito que sim, houve uma influência política. Mas a de Mossoró, não acredito. Por quê? Porque foi uma coisa totalmente diferente. E aí o envolvimento de um Tilon Gurgel é uma coisa completamente fora, na minha opinião, de propósito, com relação a essa questão. Então, Tilon está fora, na minha sua opinião, de qualquer envolvimento em questão política que viesse a resultar na questão de Mossoró. De Mossoró, né? Até porque eu acho que se tivesse influência, ele teria feito alguma intervenção para libertar os seus irmãos, né? Não vejo qualquer sentido nessa especulação, nesse sentido, entendeu? Não vejo. Nós temos aqui hoje essa obra, esse livro aqui, ó, Cangaço em Perspectiva, O Sertão em Lutas, organização Adriano de Carvalho Duarte. Adriano, ele nos mandou essa obra, é uma coletânea de artigos, muito bom o livro, inclusive um dos artigos escritos por mim. É claro que ele não é bom, não é porque tem um artigo escrito por mim, não. É porque ele tem muitos artigos interessantes que você pode conhecer um pouco. Adriano é da cidade de Jardim, no Ceará. Além de livreiro, ele é também editor. E vale a pena você adquirir esse livro. Se quiser adquirir esse livro, pode entrar em contato comigo, que eu entro em contato com o Adriano, eu faço a ponte entre você e Adriano para você adquirir esse livro, né? É um material muito bom para quem quer começar a trabalhar, a conhecer um pouco da história do cangaço. E lembrando, você que está passando aqui no Rio Grande do Norte, Felipe Guerra. É importante conhecer um pouco da história de Felipe Guerra, conhecer as belezas naturais de Felipe Guerra, conhecer as cavernas. E tem uma coisa que eu conheci Felipe Guerra e eu vou contar para você. Olha, a gastronomia é uma coisa espetacular. Lá em Felipe Guerra eu conheci a galinha caipira com pirão de banana verde. Não é isso, Luiz? É isso mesmo. Interessante. Felipe Guerra não é só cangaço, não, gente. Você tem lá uma comida especial. Vale a pena você conhecer Felipe Guerra para você ver a maravilha, a cidade alta, a cidade baixa. E quando você vai para a cidade baixa, você faz uma viagem no tempo pela beleza da cidade de Felipe Guerra. Luiz. Eu queria aproveitar só aqui, porque além da gastronomia, a Rota do Cangaço, tem a Rota das Cavernas e tem as cachoeiras na época do inverno, né? Nós temos aqui esse folder que foi produzido recentemente, né? E tem os eventos importantes também, né? A gente tem a festa da virada, né? De ano. A gente tem a nossa festa de emancipação. E é uma festa durante uma semana, uma programação extensa, inclusive o Seminário Cangaço estava inserido nessa programação, a gente antecipou esse ano. Então o Felipe Guerra hoje tem muito o que mostrar, né? Tem muitos atrativos, né? Está melhorando muito a nossa estrutura, né? A parte você presenciou do primeiro momento, do primeiro ano para o segundo, você viu como melhorou bastante a receptividade lá na parte de hotelaria, restaurante. Então, é uma cidade, um município bastante próspero no momento, graças a Deus, né? E aqui a parte também do cangaço, que a gente tem como um dos pontos mais importantes, né, nessa trajetória de Lampião, aconteceu exatamente no município de Felipe Guerra. E essa parte, Lemuel, me chama a atenção, eu resolvi escrever, né, sobre a passagem de Lampião só naquela parte de Felipe Guerra. Olha aí.
Por quê? O cara estava escondendo ouro. Luiz está fazendo uma pesquisa, produzindo, em breve, ele voltará aqui ao nosso resenha para lançar a sua obra. Então vamos lá, fala aí da sua pesquisa. Exato, porque quando a gente pega os livros, a literatura que tem, existem essas imprecisões, né? Existem essas partes e outras que não foram sequer citadas, como eu citei o caso desse incêndio lá nos Marizeiros e do tiro na Carnaúba. E esse texto da minha tia, que a filha dela me cedeu, né? Vai estar lá o texto, né? Com certeza. A gente vai procurar, a gente está ainda no trabalho de pesquisa com as famílias que foram afetadas, para que a gente possa ter um trabalho com muita segurança, com muita credibilidade, né? Porque é um tema muito polêmico, um tema que foi muito vulgarizado assim pelo disse-me-disse, né? Tem todo tipo de histórias, né? Histórias com R, e a gente tem que ter muito cuidado, né? Aprendi muito com você, com o Geraldo, com o meu amigo Aderbal Nogueira, que tem uma linha muito séria nessa área, e eu tenho que seguir, né, essa linha, porque realmente é preciso ter muita responsabilidade para publicar uma obra sobre um assunto tão polêmico, né, e eu tenho que ter esse cuidado. Já estou tendo esse cuidado, né, e com certeza, se Deus quiser, nós iremos em breve concluir esse trabalho e lançar. Luiz, você tem aí na sua cabeça, memória, das famílias, não precisa citar nomes, as famílias de Felipe Guerra, que sofreram, que viveram a época, que sofreram algum tipo de agressão, não necessariamente uma agressão física, né? Porque as agressões elas não são só físicas, né? O lado emocional também mexe muito. Há uma relação de famílias aí de Felipe Guerra, que você pode dizer assim, olha, as famílias tais estão inseridas dentro desse contexto histórico do cangaço. Olha, tem um caso que eu acho eu acho que não será relatado tão cedo, né? Devido à questão familiar. Que tem um episódio de violência, né, de estupro lá na passagem do bando nas proximidades de Apanha-Peixe, Pacó, mais ou menos. E a gente sabe que tem histórias que leva muito tempo para poder... Passa uma geração, passa outra, para poder a gente divulgar, né, sem que haja tanto porque há uma vergonha, né? Há uma vontade de preservar para não divulgar. Mas a gente sabe, né, nessa passagem também, inclusive o Sérgio Dantas fala nisso, mas ninguém confirma, só diz que ouviu falar, mas quem está lá sabe que houve realmente, né? E tem um fato que a mulher atravessou também o açude nadando, ela grávida. Ela estava grávida? Grávida, né? Mas não foi ela que foi violentada, foi outra, né? E aí a gente que é de lá conhece a história e sabe, mas aí ele não tem... Preserva a família exato. Em respeito ao passado e à dor. Exatamente. Mas todo mundo sabe que houve todo mundo assim, muita gente sabe, né? Mas prefere, por uma questão de respeito, não divulgar, né? Essa família sempre silenciou, nunca falou nada. E a gente tem que respeitar, né, essa parte. Veja, então, interessante essa passagem, porque é muito comum, quando a gente estuda a passagem de Lampião aqui em Mossoró, é comum dizer o seguinte: a passagem de Lampião aqui ele não teve vítima. Em Mossoró, Lampião não deixou vítima, né? Mas quando você pega a trajetória, vamos usar aqui o termo que o Raul usou, a marcha de Lampião, né, no Rio Grande do Norte, a gente percebe os estragos, a violência,
a destruição de bens, a destruição de patrimônio, a violência psicológica e física, violência contra a mulher, contra crianças, tudo isso é o rastro deixado por Lampião. E esse fato eu não conhecia, né? Que teve pelo menos uma mulher que foi violentada ali na região de Felipe Guerra, e que o nosso Luiz, em respeito à família, não vai citar o nome, certo? E nós também não vamos insistir nisso. Mas é só para a gente perceber o grau de violência como esses cangaceiros tratavam as pessoas por onde passavam. E na maioria das vezes, essas pessoas sequer desrespeitavam o bando. E apenas passando, e eles cometiam essa violência. Mas, Luiz, você citou, eu vou insistir nisso porque eu achei interessante essa história, do seu avô, né? Você ouviu mais histórias do seu avô sobre esse episódio, da fuga dele, da presença, de quem mais? As suas memórias, elas são puxadas através de quem, né, sobre isso aí? Ele citava, por exemplo, alguns casos de outras famílias, né, que também se esconderam no mato, de crianças que começavam a chorar e eles tinham que botar um pano na boca e sufocar aquele choro, porque se chorasse realmente denunciava com certeza a presença de pessoas ali, né? Então tinha casos disso, né? De pessoas que chegaram a fazer isso com os filhos porque estavam chorando, né? O meu avô paterno, o meu avô materno, que é o lá da Carnalbinha que eu te falei, que é o pai de Antônia Ana, que escreveu o texto, ela diz no texto dela que ele não saiu da casa. Ele permaneceu na casa, onde eles moravam, porque a minha avó, Ana, ela estava grávida, né, de 7 meses, e eles ficaram em casa, né? Então essa outra lembrança aí que a gente tem de que ele permaneceu em casa, mesmo depois de ouvir os tiros e saber que eles estavam ali perto. Ele preferiu ficar em casa com a sua esposa, que estava grávida, né, de 7 meses, né, e não saiu para ficar do lado dela ali, naquele momento. Luiz foi o idealizador do seminário Cangaço Felipe Guerra. Esse ano vai para a 3ª edição. E eu queria que o Luiz falasse agora para a gente essa experiência. Como foi que você pensou? Foi um grupo, foi você, para criar esse seminário que está tendo uma repercussão? Teve o primeiro ano, foi uma boa repercussão, o segundo ano também, e agora está se preparando a 3ª edição do Seminário Cangaço Felipe Guerra. Luiz, como foi que o estalo aí? Eu sei que quando nós conversamos a primeira vez, você citou Paulo Gastão. E Paulo Gastão, ele está em outra dimensão agora, mas ele está sempre conosco porque a gente sente a energia positiva de Paulo. Olha, Lemuel, eu sempre fui um apaixonado pela história, pela preservação, né, da história. Gosto muito de conversar com pessoas idosas sobre esses assuntos do passado. Sou apaixonado por isso. E sempre sonhei em ter uma história que fosse contada de forma séria e verdadeira. Porque a gente sabe que tem muitas histórias que são contadas. A própria literatura de cordel tem muita fantasia e é a literatura que a gente teve mais acesso ali na zona rural. E aquilo ali acaba virando verdade. E eu não me conformava com aquilo, né? Eu tenho um sonho muito grande de ter um livro sobre a história de Felipe Guerra, contando a história, mostrando. E a gente está concretizando isso agora, graças a Deus, através da minha passagem na Secretaria de Educação. A gente está lançando, vou aproveitar aqui a oportunidade para divulgar. A gente acredito que até no meados de mês de junho, a gente está lançando esse livro, um livro didático, né, que foi produzido pela
Raízes e Encantos, né? Com 4 professores de Felipe Guerra, pesquisadores, que você conhece todos eles. Você, inclusive, está participando desse trabalho também, né? O professor Gleice Gênia, a professora Fernanda Canela, Fernanda Nogueira, e o nosso pesquisador e autodidata Geraldo Fernandes, que é Quem um eu mando um extraordinário. abraço para essa equipe espetacular, as duas Fernandas, o Geraldo e o Glecigênio. Uma equipe muito boa que está produzindo esse material. Geraldo é uma fonte, né? Sempre que eu fico em dúvida, eu ligo para ele e ele está sempre ali, ele está sempre antenado. É um cara que tem uma sede por pesquisa. E aí, a gente está consolidando esse trabalho da história do município. E a idealização desse trabalho, dessa festa, dessa modalidade de festa, quando eu era chefe de gabinete na outra gestão. O professor Paulo Gastão ligou para mim umas 3 vezes, tentando um encontro com ele aqui para a gente tentar fazer isso. E eu perdi essa oportunidade. Eu lamentei, acho que conversei com você e com o Geraldo, que eu perdi essa oportunidade. A gente já podia estar bem mais adiantado e acabou que, infelizmente, o nosso Paulo Gastão se foi e eu não tive essa oportunidade. E agora, aí eu disse, agora eu não posso perder essa oportunidade quando eu conheci você, Geraldo, e aí agora a gente vai. E aí, dentro da programação da festa de emancipação, né, conversei lá com o prefeito Salomão, com o vice-prefeito Biraci, que era o secretário de turismo e evento, e nós programamos dentro dessa programação esse seminário. E isso foi aprovado lá muito bem, graças a Deus, e fizemos o primeiro seminário, e foi um sucesso, né, como você mesmo sabe, né, já fizemos o segundo, estamos com tudo pronto, já quase tudo pronto para o terceiro, e me parece que isso influencia outros municípios, né, Lemuel, que se mostraram interessados também em promover nos municípios por onde tem passagem de Lampião esse seminário, o fórum, eventos sobre o cangaço, porque realmente a gente sabe que o cangaço foi uma coisa muito dolorosa, muita violência, muita morte, tudo de ruim, como a gente gosta de dizer, né? Como a gente costuma dizer. Mas hoje o cangaço é estudo, o cangaço você pode utilizar esse fenômeno cangaço de uma outra forma, né? Como renda. E a gente tem que ter essa maturidade, essa sensibilidade, né? De saber diferenciar o passado, o cangaço do passado e o cangaço hoje, né? O cangaço, a história, as memórias, enfim, isso tudo tem que ser. Então isso fez com que eu tivesse essa vontade, né? E aqui só foi possível porque realmente a gente teve o aval total do prefeito, dando todo o apoio para que a gente pudesse realmente fazer o que a gente fez e o que está fazendo. A terceira edição do seminário Cangaço Felipe Guerra ocorrerá nos dias 5 e 6 de julho. Então você, convidado, julho, estamos no período de férias das escolas, você pode pegar a sua família, ir até Felipe Guerra, é uma sexta, um sábado. Nós vamos ter programação na parte da manhã, tarde e noite da sexta-feira, no dia 5, e no dia 6 nós teremos a nossa visita técnica, que é visitar os lugares de memória de Felipe Guerra, por onde o bando de Lampião passou, além da caverna da Carrapateira, né, que já foi citado aqui pelo Luiz, também o quartel-general, onde Lampião aprisionou as suas vítimas até seguir rumo a Mossoró. Luiz, nós estamos caminhando para o final, amigo. Papo muito bom, certo? É sempre gostoso falar com você. E eu quero mais uma vez pedir a você que está nos assistindo, você
Você pode contribuir de várias formas, mas a contribuição que eu quero é deixa a sua opinião, deixa o seu comentário lá no nosso canal. Se você tem Spotify, nós também temos lá. Você vai lá, escuta quando estiver dirigindo, para não ficar olhando no YouTube, que é perigoso, não é? Você vai no Spotify, liga, escuta o programa. Esse é o 4º episódio do Resenha do Cangaço. Você pode assistir pelo canal do YouTube ou pelo Spotify. E você pode também ser o nosso parceiro. Você pode nos procurar e divulgar o seu produto aqui no nosso programa. Nós divulgamos obras de arte, literatura, e você pode ser um parceiro do Resenha do Cangaço. Dê o seu like no nosso canal, compartilhe a nossa programação nos seus grupos de WhatsApp, grupo do trabalho, grupo da família, grupo da universidade, e ajude a fortalecer o nosso trabalho. Luiz, amigo, eu quero fazer uma última pergunta para você. Né? A primeira vez que eu estive em Felipe Guerra, a gente discutindo sobre a temática do cangaço, a gente participou, construiu com vocês o seminário, mas a gente percebeu um pouco que a cidade precisa ainda se engajar na temática, construir uma relação maior com a temática, e a gente já viu isso no segundo, já viu uma maior participação. Qual é a sua expectativa para esse terceiro, amigo? Você acha que a coisa está evoluindo conforme o planejamento desde o primeiro? Como é que você acha que nós vamos estar em Felipe Guerra em julho e a expectativa nas escolas, na cidade, para o nosso terceiro seminário? De muito otimismo. Por quê? A construção desse livro histórico que eu falei, esse livro didático, por 3 professores e um pesquisador local, deu uma motivação também a mais. Por quê? O que eu quero, o que eu desejo, o que eu sonho, o que eu sonhei, é exatamente avivar a história. Né? Trazer à tona a história, principalmente para os alunos, os adolescentes. Por quê? Nós temos a Cidade Baixa, Lemuel, que ela foi esquecida, está lá, a gente está tentando reerguer. Mas existe uma certa parte de pessoas que desprezam a Cidade Baixa. E aqui eu vou dizer isso com muita tristeza. Tem gente que diz que é para soltar uma bomba ali, ou passar um trator e acabar com tudo. E isso me faz... isso me entristece, mas me dá mais força ainda para lutar contra isso. E aí a gente chama aquelas pessoas que têm sensibilidade, que conhecem a história, que amam a história e que têm sensibilidade e que ama a cidade de Felipe Guerra, e traz para junto da gente para que a gente possa construir uma trincheira em defesa da história, em defesa da preservação, né? Tem uma lei lá que a gente criou, foi eu na época, pesquisei, coloquei lá, de preservação do patrimônio histórico, do patrimônio arquitetônico, cultural, natural. É uma luta que a gente possa mostrar para os filipenses, para os filhos da nossa terra, diz, olha, aqui é a sua terra. Não vamos deixar a nossa história morrer. Não banalize a história. Não deixe para lá, como muita gente diz. Então a gente chama essas pessoas que são responsáveis, pessoas que realmente têm interesse, e aí a gente começa a aumentar o leque, né? E o nosso time vai se fortalecendo. Então, no primeiro para o segundo não foi bem mais por conta da questão dos eventos que estava havendo de muitas inaugurações. Como esse ano não está dentro de uma programação maior, está só o seminário, nós temos certeza que vai ser bem mais, a presença vai ser muito maior. Porque nós já vemos, Lemuel, isso com a influência desse seminário, com a influência dos professores que fazem parte lá na sala de aula, porque eles levam a temática para a sala de aula também, né? E isso é debatido, é discutido na sala de aula. E
a gente tem já muitos jovens interessando pelo tema, se interessando pelo tema também. E não vê o tema apenas como uma coisa, né? Essa violência, vocês querem promover os bandidos, esse discurso vazio. Então, eles estão bem mais conscientes, isso graças ao seminário que a gente começou e às pessoas que a gente trouxe para dentro do seminário para também serem formadores de opinião. Então, eu tenho certeza que no próximo seminário nós estaremos bem mais, temos avançado bastante. E aí eu quero lembrar, que você não lembrou, mas eu vou lembrar aqui a questão do livro, né? Esse livro do segundo seminário vai ser muito importante também, né? Nessa divulgação, e as pessoas vão começar a se interessar mais pelo tema, né? Por exemplo, tem um neto de Pedro Jurema, que mora lá no Arapuá, eu chamei ele para a gente conversar, chamado de Milton Jurema. Ele lembra de muita coisa que o avô contava na época, e ele começa a se interessar. Todas as vezes que ele me vê, pergunta. Então, assim, é um tema, é um assunto que está se propagando cada vez mais, né? Lá na Carnaubinha, né, na minha família materna, tem um grupo de família lá, família Carnaubinha, e a gente, quando toca nesse assunto, aí todos dão ficam maravilhados com isso, porque é a comunidade deles, né? É o amor por a terra deles. Eles estão vendo que está sendo citada, né? Está sendo divulgada claro que foi por um momento triste de violência, mas que houve também aquela parte da resistência, das pessoas que ficaram, das pessoas que sofreram, né? Então tudo isso faz parte de um processo que a gente tem todo o interesse de preservar e de trazer as pessoas que são da nossa terra para entender e também tentar preservar o máximo possível. O livro que Luiz se refere são os anais do segundo seminário que ocorreu em 2023, e nós fizemos a transcrição de todas as palestras, todas as mesas, e esse ano, no terceiro seminário, nós estaremos lançando e distribuindo esse livro, são os anais do segundo seminário, com todas as palestras. Então, é um momento significativo para a história de Felipe Guerra e para fortalecer essa memória dos filipenses e também fortalecer o seminário Cangaço Felipe Guerra. Luiz, eu passo para você fazer suas considerações finais, amigo. Lemuel, eu quero aqui agradecer. Como eu disse no início, para mim é uma honra muito grande, porque nessa cadeira se sentam os grandes autoridades, né, do Cangaço sobre o assunto, o Geraldo, né, o professor Marcílio Falcão, que participou lá do nosso seminário também, professor Linhares. Então, para mim é uma honra muito grande, né? Quero agradecer a você, que aprendi a querer bem, ao meu amigo Geraldo, tenho que falar também no amigo Aderbal, que são 3 pessoas que eu admiro demais. Inclusive, mandar um recado para Aderbal, que eu não aceito a ausência dele, né, de forma nenhuma no seminário. Tá vendo, Aderbal? E agradecer muito, né, por essa atenção. Você tem nos dado todo o apoio naquilo que a gente quer, né? A SBEC tem estado presente, né, articulando com os grandes pesquisadores e levando para Felipe Guerra. Isso para mim não tem preço, né? É uma coisa que eu digo aqui para você e para todos os que estão assistindo, que para mim isso é uma honra muito grande participar desse programa aqui e de divulgar Felipe Guerra, né? E aqui, Lemuel, para concluir, eu quero deixar uma mensagem para os outros municípios que tiveram também essa passagem, inclusive o governador do Sé, que eu podia até me estender um pouco, porque também morei em Governador do Sé. Essas pessoas, muitos familiares estão lá em Governador do Sé, e também não teve vítima lá, mas houve muito estrago, e pode ser discutido também lá em Governador. Eu acredito que
a gente pode levantar essa temática e discutir aprofundadamente com a questão, não puramente só que foi banalizado, foi só questão de violência, de banditismo, mas existe muita coisa por trás aí que a gente precisa estudar, né, se aprofundar e mostrar para as pessoas o que foi realmente o cangaço. Estamos chegando ao final de mais um Resenha do Cangaço. E próximo programa nós teremos aqui um convidado, quem sabe lá do Governador de Sé, hein? Mas também pode ser o amigo Aderbal. Aderbal está me devendo. Ele veio aqui em Mossoró, mas foi um foguete. Né? O Dantas também, eu acho que deve ter mal aqui. Sérgio, tem muita gente aí que eu estou contactando. Olha, quando você estiver passando aqui em Mossoró, dá uma ligadinha para mim e vem assistir aqui o programa. Nós temos aqui um espaço, alguns convidados que assistem ao programa e será um prazer enorme recebê-lo e recebê-la aqui. Temos hoje uma convidada aqui especial assistindo ao nosso programa. Espero que tenha gostado do programa. E um forte abraço a todos e a todas e até a próxima sexta-feira.